O transfer. Para não perder a qualidade. Ok. Vamos lá ver se o Sérgio já está. Estás? Começaste logo com o pé esquerdo, mas acho que sim. Agora parece que estás trancado. Sim, acho que sim, Sérgio. É? Também Eu acho que acho que estou a sim. ouvir um bocado melhor. Estás? Acho que sim, com menos. Não faz aquele eco que estava a fazer há bocado. Ok. Pode ter sido também da própria live. Sim. Ok, o algoritmo diz que está completamente minado. Ok. Entretanto, se calhar até vou também utilizar os fones, como tenho feito, e pronto. Acaba-se já. Sim. Ok. Daí a ver pelo menos os cortes que estão. Ele vai entrando. Estás-me a ouvir bem, não estás? Eu estou, sim. Perfeito. Ok, olha, desculpa lá, tivemos que interromper. Mas pronto, Sim. para contextualizar aqui, pessoal, estávamos a falar da relação e da influência da nutrição e do metabolismo, portanto, no nosso sistema imunitário, não é? Tu estavas aí a falar da importância, sendo elas uma importante. Pronto, tendo duas fases metabólicas, não é? Mas continua-se não te importares. Relativamente ao sistema imunitário, pronto, estávamos só a referir que, sendo um sistema tão determinante para a nossa sobrevivência, é claro que o impacto, ou aquilo que nós conseguimos modelar do ponto de vista nutricional, tem de ser, obviamente, pequeno. Caso contrário, estaríamos a pôr em causa a nossa própria sobrevivência. E é natural que, nesta altura, na fase em que nós vivemos, haja também algum romantismo relativamente àquilo que a nutrição pode fazer a esse nível para reforço do sistema imunitário, está muito além daquilo que ela realmente pode oferecer, apesar de sabermos que tanta privação energética leva a um comprometimento da função imunitária, como alguns déficits nutricionais. A partir daí, a pensar que determinado tipo de suplementação, determinado tipo de reforço vai fazer com que ele seja mais imunocompetente, já é dar um passo um É um bocadinho mito, não é? mais para aquilo que a evidência nos diz. Claro. Estava-te a falar também aí há pouquinho, porque obviamente sabemos que temos duas fases aqui essencialmente metabólicas, não é? O catabolismo e o anabolismo. E o que eu te queria perguntar é, de certa forma, ou seja, basicamente, qual é que é a importância da nutrição, Uhum. tanto para uma como para outra? Ou seja, há neste caso mais importância numa ou noutra? Ou seja, Em não sei se ambas. me estou a fazer. É porque se nós quisermos definir o metabolismo da maneira como ele é tecnicamente definido, que no fundo é o conjunto das nossas reações que podem ser de dois tipos, anabólicas ou catabólicas, portanto, enquanto que as anabólicas requerem um input de energia, as catabólicas, aliás, produzem energia, portanto, através da oxidação dos macronutrientes. Portanto, aí claro que a nutrição acaba por ter influência também em ambas, até porque o próprio catabolismo começa precisamente na degradação dos macronutrientes que nós ingerimos para a produção de energia e também para a síntese das nossas próprias moléculas, portanto, aquilo que nos constitui, que no fundo faz parte da nossa função. Quanto ao anabolismo, sim, obviamente que a nutrição tem um impacto importante, ou seja, se quisermos pegar na questão da composição corporal, tanto por estimulação da síntese proteica, quer a nível muscular, quer a nível de outras células, quer também pela própria inibição ou diminuição do processo degradativo dos tecidos que já fazem parte de nós, não é? Portanto, neste caso o tecido muscular, o tecido ósseo, ou até do tecido adiposo, que no fundo sofre dos mesmos processos a esse nível. Portanto, o catabolismo mobiliza a gordura, enquanto que o anabolismo faz com que a gordura seja acumulada. Portanto, o metabolismo, de uma forma genérica, não é mais do que isso, é o conjunto destes dois tipos de reações que estão constantemente a ocorrer no nosso organismo. Exatamente. Modéstia, a opinião a minha, eu acho que as pessoas às vezes na sociedade estão muito preocupadas em perceber o que é que comem, não é? E às vezes
não, isto por parte, não é uma crítica, obviamente, mas é uma opinião. Por parte dos nutricionistas, às vezes não estão tão preocupados assim em perceber como é que a pessoa está a utilizar aquela comida, não é? Se está efetivamente a absorvê-la da melhor forma, pronto, Há, e arranjando outras estratégias disso. há de facto uma variação grande no que toca ao aproveitamento, vamos chamar-lhe assim, pegando o que eu estavas a dizer, relativamente aos nutrientes que são ingeridos. É uma variabilidade interindividual grande que é reconhecida. Estamos a falar de amplitudes de cerca de 20%, dependendo também do macronutriente e também da própria energia. Mas aí podem ser diferenças suficientes para ter algumas implicações. Agora, lá está. Depois de ser assimilado, da forma como essas moléculas, como essas macromoléculas ou outros compostos bioativos presentes nos alimentos funcionam, okay, fisiologicamente, portanto já dentro do nosso corpo, acaba por ser mecanismos conservados e bastante idênticos entre as pessoas, partindo do princípio que não há nenhum tipo de disfunção metabólica associada. Portanto, vamos Claro. imaginar os hidratos de carbono, uma pessoa com resistência à insulina são metabolizados de forma diferente e uma pessoa com uma sensibilidade à insulina boa, portanto, com uma homeostase glicémica saudável. Portanto, esses casos têm, obviamente, de ser abordados com especificidade inerente a uma disfunção que está presente. E, claro, No caso da diabetes, por exemplo, não é? por exemplo, mas não só, portanto, a resistência à insulina é um Também. fenómeno muitas vezes precoce ao estabelecimento da diabetes ou alterações clínicas, patológicas que sejam identificáveis e tratáveis desse ponto de vista. Ok, fantástico. Olha, para o pessoal que está aqui a ver também e dar-te. O que me está a parecer é que eu vou parecer aqueles cãezinhos do carro lá atrás a fazer assim, não é? Porque Não, vai ser a live inteira a isso, também para mas é isso. assim. Olha, avançando um pouquinho mais, Sérgio, também o nosso intestino tem aqui, de certa forma, alguma importância, não é? E eu vou-te dar aqui o meu testemunho quando é que eu comecei a perceber isto. Eu fiz uma formação com, deves conhecer, o Pedro Medeiros, ainda um bocadinho mais Clínica das Conchas, ele é lá formador. E ele citou o Dr. Manuel Pinto Coelho, em que ele dizia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, digamos assim. Pá, e aquilo ficou-me na altura aqui, bicho atrás da orelha, o segundo cérebro. Como é que isto pode ser? Porque ele não se justificou muito mais, entretanto eu fui ver alguns artigos, documentários desse doutor, Manuel Pinto Coelho, que depois vim a perceber que era algo polémico, não é? Mas, epá, esta dúvida tem-se permanecido até então. Falar sobre muita coisa, mas pronto, vamos focar na parte do intestino. Sim, é isso. Tu achas que. E porquê? O que é que, neste caso, foi associado ao segundo cérebro? Tem alguma coisa a ver com. Essa associação tem a ver com o facto do cérebro ser um órgão altamente inervado por parte do sistema nervoso central, ou seja, ter bastantes inervações, tanto associadas ao sistema nervoso central como até nervos que funcionam de forma independente. E também ser um local de grande produção de neurotransmissores, nomeadamente serotonina, embora a ligação entre o intestino e o humor seja muitas vezes feita de uma forma abusiva, porque a serotonina produzida no intestino não tem ação a nível central, portanto apenas tem ação no próprio funcionamento do intestino, importante para a motilidade intestinal, etc. Mas o cérebro é impermeável a essa serotonina que é produzida no intestino, portanto essa ação no sistema nervoso central não se verifica e apenas a serotonina produzida pelos neurónios serotonérgicos tem essa ação em termos de humor e todas as funções cognitivas também e de comportamento que lhe são associadas. Mas não é errado poder dizer que é de facto o nosso segundo cérebro, tendo em conta a quantidade de terminais nervosos e produção de neurotransmissores que ocorre também no próprio intestino. Claro, ao fim e ao cabo é esse controle que existe, não é? Não sei se eu percebi bem. Não, até Exatamente. a própria componente emocional, e não só, e também a própria regulação de neurotransmissores, afeta bastante o funcionamento do intestino. Okay? Exato. Tanto a nível de stress, como a nível do trânsito intestinal. Portanto, há uma ligação conhecida entre o próprio funcionamento intestinal e questões emocionais, psicológicas, muito mais ligadas ao funcionamento do sistema nervoso central. Claro. Ok, fantástico. Ok, pelo menos fiquei mais esclarecido em relação a isso. Na altura fiquei. Depois também de ver esses testemunhos do doutor, também fiquei com o pé atrás se devia acreditar ou não. Não é, E não é, como é que ele devia acreditar? não é, que o É? intestino, não é que o intestino pense, nem que tenha função. Exato, exato.
mas de facto tem uma função nervosa, pronto, reconhecida e sofre bastante também do próprio funcionamento do nosso sistema nervoso central. Claro, ok. Fantástico. Olha, estamos a falar de metabolismo, Sérgio, e obviamente esta é uma pergunta que para todos é óbvia, mas gostaria que tu explicasse um bocadinho mais que tem a ver a influência do nosso padrão genético, não é? Do nosso biótipo, perante o metabolismo. E isto acontece muito também, no meu caso, em contexto de treino personalizado, que é as pessoas me dizerem, com razão, que com o passar da idade o metabolismo fica mais lento. Até que ponto é que isto realmente é verdade? Ou seja, e quais são os Isso fatores? é uma afirmação que não tem suporte científico, ou seja, nós olhando para, 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 para a evolução à medida que vamos envelhecendo, a nossa taxa metabólica basal, já vamos falar das outras componentes, mas a taxa metabólica de repouso, vemos que ela tende a não variar muito ao longo do tempo quando ajustada para a massa magra. Isto quer dizer que o grande problema é nós irmos perdendo massa magra à medida que vamos envelhecendo. E é isso que vai tendo um impacto negativo no nosso metabolismo, menor do que se calhar algumas pessoas pensam, mas pode eventualmente ter esse efeito. Também há um outro aspecto com um impacto pequeno, mas que somado acaba por ser considerado um dos fatores que leva a essa redução, que é a redução ligeira do volume cerebral à medida que vamos envelhecendo. Pode parecer uma coisa um bocadinho esotérica, mas de facto nós vamos perdendo volume cerebral à medida que vamos envelhecendo, e como o cérebro é o órgão metabolicamente mais ativo, isto por unidade de massa, isso tem um impacto mesmo que ligeiro, que somando à perda de massa muscular que vai ocorrendo, vai fazendo com que haja um ligeiro decréscimo à medida que vamos envelhecimento. Mas aí a ciência é mais ou menos clara a mostrar que é esta massa magra, e massa magra inclui tudo, incluindo a massa cerebral e também o próprio tecido muscular, que é aquele que acaba por sofrer mais, que levam a essa redução, mas que não é uma redução tão acentuada assim. Estamos a falar de porcentagens extremamente pequenas. Aquilo que talvez vá acontecendo, e mesmo assim é especulativo e não é consensual entre toda a literatura que nós temos disponível, é que à medida que vamos envelhecendo, vamos tornando menos capazes de lidar com determinados excessos alimentares. O que é que isto quer dizer? Nós, à medida ou quando ingerimos mais calorias do que aquilo que são as nossas necessidades, vamos pôr as coisas desta forma, temos mecanismos chamados a própria termogênese adaptativa, neste caso, que aumenta o dispêndio no sentido de resolver ou nos retornar ao equilíbrio, tende a compensar um bocadinho estes excessos. E essas alterações, essas variações metabólicas, mesmo que ligeiras, que são de facto ligeiras, podem ter um contributo a médio e longo prazo no ganho de peso, ou nessa maior facilidade em ganhar peso, ou maior dificuldade em perder aquilo que é efetivamente ganho. E será provavelmente mais por essa via que essa associação pode ser feita, porque não parece estar relacionado todo com uma diminuição da própria, ou do metabolismo em repouso, associado ao fator idade por si só, mas sim à perda de massa muscular, e isso pode ser, de certa forma, amenizado com estratégias alimentares, especialmente a nível do treino. Portanto, a melhor forma de manter um metabolismo saudável, e vamos considerar saudável um metabolismo não rápido, mas adequadamente rápido para aquilo que é a composição corporal do indivíduo, é a forma mais, ou a estratégia mais eficaz. Claro. Tens razão, porque, como te disse, eu também fiz uma breve pesquisa e eles dizem mesmo isso, o que vai, obviamente, ter influência sempre a relação da massa muscular, massa gorda. E até... culpar um bocadinho o nosso metabolismo, muitas vezes até sendo um pouco condescendentes com os nossos maus hábitos. Podemos dizer que, de facto, à medida que vamos envelhecendo, vamos tendo menor capacidade de lidar com esses excessos que vamos cometendo e mais dificuldade em retornar àquele que é o nosso ponto de equilíbrio, e assim pode eventualmente mudar ao longo do tempo, mas a culpa não é do nosso metabolismo, na verdade a culpa é nossa. Claro, ponto final, nem mais. Eles até diziam ali, portanto, no estudo, que nem tinham qualquer relação, por exemplo, com a gordura visceral, que neste caso... metabólica em si não é expectável que exista, portanto terá mais a ver com a massa magra, que explica cerca de 80% da variedade na variação da taxa metabólica do peso, mais do que propriamente a massa gorda, que é menor a esse. Claro. Está tudo bem? Não foste comido, pois não?
Aqui. Ok, fantástico. Muito bem, olha, vamos avançar mais um bocadinho. Um, Esta é uma dúvida que eu tenho há muito tempo e que, não só em contexto de competição, obviamente, mas também é uma dúvida que nós reunimos também com os nossos nutricionistas e tem a ver com a necessidade de fazer bulk ou cut. Sim. Essa é uma opinião que eu gostava de te perguntar. E depois, se é melhor ou mais importante existir, por exemplo, aqui um balanço hidrogenado, no caso da proteína. Um, É uma pergunta assim um pouquinho confusa, mas tu és apologista do bulk e do cut, Sérgio? Depende da forma como o bulk é feito, ou seja, se nós olharmos para a Tu perspectiva até colocaste um post do elefante relacionado com isso, não é? com que o bulk é encarado, portanto, uma fase de ganho de peso massiva, onde há por arrasto ganhos de massa gorda, muitas vezes até significativos, e a relação músculo-gordura-ganho não é toda muito favorável, então aí eu não sou favorável a esse tipo de estratégias. Portanto, obviamente que eu prefiro uma estratégia que permita ganhos de massa muscular de uma forma sustentável, mesmo que mais lenta, mas com ganhos mínimos de massa gorda que, na verdade, é perfeitamente possível. O bulk, nessa perspectiva mais antiga, tem na verdade caído um bocadinho em desuso, não é? Portanto, por vezes é utilizado Sim. pelos atletas, mas pronto, mesmo os atletas, olhando para eles, aquilo que nós vemos nas suas fases em que estão mais inchados, não é um ganho de massa gorda significativo, mas sim uma grande retenção de líquidos associados. Porque mesmo com aquele aspecto balofo que eles eventualmente podem aparecer em alguns momentos off-season, o percentual de massa gorda estará certamente abaixo dos 15%. Portanto, essencialmente é uma retenção de líquidos muito acentuada que eles mantêm por vários motivos, às vezes até pela própria utilização de determinadas drogas, nós sabemos isso, mas também o próprio excesso alimentar leva a aumentos de insulina, que provocam retenção hídrica, portanto é perfeitamente normal isso acontecer e é algo que também se perde muito rapidamente quando o indivíduo entra numa fase mais restritiva. Eu pessoalmente não sou favorável a essa estratégia. Depende, obviamente, da pessoa com que nós estamos a lidar. Se estiveres a lidar com um atleta que quer ir competir com um peso superior àquele que tem, provavelmente um bulk será incontornável. Portanto, temos de passar por uma fase de ganho de peso massivo e às vezes até chegar a um aporte calórico muito significativo. Mas para a maioria das pessoas isso não é de todo necessário. Claro que para ganhar massa muscular será necessário que haja, na maior parte dos casos, um excedente energético inerente. São muito poucas as situações em que nós vamos conseguir ganhar massa muscular, portanto, conseguir hipertrofia, o tal processo anabólico necessita de um input de energia, portanto, um status energético positivo no músculo, sem que haja um ligeiro excedente calórico. A questão aqui é definir aquele que é esse excedente. Porque se nós olharmos para as necessidades energéticas para sintetizar proteína, portanto, para incrementar tecido nitrogenado a nível muscular, elas são relativamente pequenas. Portanto, estamos a falar de necessidades na ordem das 2,5 quilocalorias por cada Exato. grama de proteína. Se o indivíduo ganhar 200 gramas de massa contrátil, portanto, neste caso tecido proteico contrátil, que vai corresponder a cerca de 2 kg de massa muscular, já é um excelente resultado e estamos a falar de um incremento da taxa metabólica de cerca de 5, menos de 10%. Portanto, não a taxa metabólica, mas ao gasto total diário do indivíduo. Portanto, estamos a falar de necessidades relativamente pequenas. Agora, nós vamos encontrar indivíduos que têm maior resistência a esse ganho de peso, seja ele massa muscular e às vezes até ao ganho de massa gorda. No extremo, chamamos estas pessoas os tais magros constitutivos, portanto, têm dificuldade em ganhar peso. E isso tem a ver com imensos fatores, um deles já falámos anteriormente, tem a ver com o próprio aumento do dispêndio energético numa situação hipocalórica, hipercalórica, aliás, mas também há outros fatores que têm a ver com uma saciedade precoce, etc. Há aqui uma série de componentes que nós, até questões genéticas, que nós Claro. reconhecemos a este tipo de indivíduos, que podíamos considerar o tal somatótipo ectomórfico, se bem que eu não gosto da classificação, ou desta classificação de somatotipos, portanto, bastante É. limitado, digamos assim. Esta já dos anos 60, do Carter, quando estabeleceu, vinha precisamente, por acaso, só por curiosidade, a questão dos somatotipos, na verdade, não foi estabelecida pelo Ethan Carter, foi assim pelo Sheldon nos anos 40, que era psicólogo, e que associava os somatotipos à componente morfológica, mas mais à parte comportamental, à parte psicológica. Exato. Portanto, os endomórficos eram indivíduos desleixados, preguiçosos, basicamente era assim que ele os definia. E não Portanto, há própria estrutura, não é? não há Não tinha própria nada. só, se bem que essa componente também existia. Portanto, é um modelo de classificação que eu pessoalmente
Não gosto, até porque nós sabemos que existem vários modelos, vários tipos intermédios, Sim, que classificar-se exato. duas, três componentes apenas. Mas nessas situações, como eu estava a dizer, por vezes nós temos mesmo necessidade de recorrer a um aporte calórico bastante significativo, que às vezes até se torna difícil para a pessoa conseguir, conseguir ingerir, mas conseguimos ganhos de massa muscular limpos, sem que haja necessidade desses ganhos de massa gorda, que a meu ver são completamente desnecessários. Claro. A questão de se eu sou apologista ou não do bulk depende de como o bulk é feito. Portanto, eu não sou apologista de um bulk nessa perspectiva clássica de comer para comer sem limite quase para ganho de peso, à espera que algo daquilo que se ganhe seja massa muscular, tendo por arrasto uma grande componente de gordura, aí não sou de todo, mas o excedente energético é, na maior parte dos casos, uma necessidade para esse objetivo. Apenas indivíduos com pouca experiência de treino, portanto, sem grande adaptação ao treino resistido, poderá ocorrer então um ganho de massa muscular mesmo em déficit calórico. O que são situações limite e que não se verificam para a maior parte dos casos, muito menos atletas que esses ganhos serão praticamente nulos, não havendo um ligeiro contexto hipercalórico. Claro. E tu falaste aí na necessidade, possivelmente, de subir a proteína para esses 2,5 quilos, digamos assim. Depende. E sabendo que isso... casos e vai depender do consumo habitual de proteína do próprio indivíduo. Por vezes, nesse tipo de pessoas, em indivíduos altamente adaptados, já vamos ter de subir um pouco o consumo proteico a valores que podem dar entre 2 e 2,5. Num indivíduo pouco adaptado ou iniciado, vamos chamar assim, consumos de 1,6 a 1,8, na maior parte dos casos, são suficientes. Claro. Muito bom. Ok, fantástico. Vamos prosseguir então. Vou passar aqui para a parte, continuando a parte da proteína, mas perceber aqui o metabolismo da proteína muscular. A minha pergunta vem nesse sentido. Existe também, na tua opinião, um ritmo circadiano no metabolismo da proteína muscular? No ritmo da proteína muscular, o ritmo circadiano não está de todo definido. Okay? Claro que o ritmo circadiano vai sempre depender do teu ritmo alimentar. Não é? Portanto, nós sabemos que numa situação não alimentada, no contexto de jejum, a tendência para que a degradação supere a síntese é maior. Okay? Portanto, esse ritmo circadiano não existe por controle autónomo, mas existirá certamente devido ao ritmo circadiano associado à componente alimentar e ao teu padrão alimentar. Okay? Portanto, por consequência, existirá também, mas será variável consoante o teu próprio padrão alimentar e, obviamente, também treino. Claro. Eu coloquei-te esta questão e, como te disse, fiz alguma pesquisa e por acaso encontrei aqui um estudo, não sei se conheces o autor, que é o Buchner. Em 2018, eles basicamente, foi um estudo epidemiológico em que eles associaram, aliás, avaliaram o consumo de proteína, portanto, em duas fases do dia, portanto, tarde e noite, tarde versus noite, e em três quantidades diferentes, em 20 gramas, 25 e 30 gramas de proteína. Basicamente, os resultados foram os que consumiram, neste caso, maior quantidade de proteína, portanto, de 25 e 30, tiveram melhores resultados no período da noite do que na tarde, de um padrão de 0,05. Enquanto que os que consumiram apenas 15 gramas de proteína, a diferença não foi nenhuma. Pronto. Agora, lá está, é como tu dizes, também tem muito a ver com o padrão de alimentar da pessoa. Há muitos aspectos que podem condicionar o próprio catabolismo muscular e aqui não estamos a falar do contexto da elas adoram sabotar entre elas a própria ativação do sistema nervoso simpático, ou seja, à tarde nós estamos num contexto mais catabólico por natureza, devido ao aumento da atividade do sistema nervoso simpático, mais adrenalina, etc. E isso pode ser, de certa forma, amatizado com consumo proteico superior. Pessoalmente, não acho que uma situação tão significativa assim e que a diferença seja tão relevante, mas teria de ver o estudo para perceber exatamente. Sim, eu também fui muito por alto. Olhei muito para... Epidemiológico, disseste-me? Epidemiológico, sim. Pronto, portanto, o estudo Depois posso... não tem controle de outras variáveis que seriam necessárias para nós percebermos se é um efeito direto da proteína ou está associado a questões mais comportamentais
do próprio modelo de alimentação da própria pessoa. Mas não descarto essa hipótese, mas acho que não há ainda evidência sólida nesse sentido. Teríamos de fazer estudos Claro, claro, claro. de facto perceber que, igualando ou ajustando todas as outras variáveis, essa variação no consumo proteico, de acordo com o momento do dia, teria efeito então, em termos de composição corporal. Claro. Ok, muito bem. E olha, nesse contexto aqui, Sérgio, é um mito que digamos assim, ainda existe. Eu dou essa opinião porque ainda me perguntam muito se neste caso há uma necessidade de aproveitar a janela anabólica no pós-treino. Estou a falar aqui também, não só da proteína, mas principalmente, mas também da parte, toda ela nutriente. Qual é que é a tua opinião entre a janela anabólica? Existe, não existe? A janela anabólica, na perspectiva clássica com que foi definida ainda nos anos 80 pelo John Ivey, que muito publicou sobre o consumo proteico, sobre a regeneração de glicogênio após o exercício, não parece todo existir. No entanto, aquilo que se verificou não é totalmente mentira, ou seja, nós estamos de facto mais receptivos e a taxa de ressíntese do glicogênio é maior no período pós-treino do que é noutras alturas do dia. Agora, daí dizer que é necessário para potenciar os ganhos haver um consumo de proteína e hidratos de carbono naqueles 45 minutos pós-treino, que foi a janela de oportunidade que ele definiu inicialmente, não parece ser todo verdade e é baseado em estudos já antigos, muitos deles até feitos pelo próprio John Ivey, que executavam o próprio exercício no contexto de um jejum prévio. Portanto, havia uma janela de 5 horas entre refeições e isso não reflete aquilo que é a normalidade do Claro que não. geralmente refeições mais próximas do treino. Hoje em dia, aquilo que se acredita é que a janela de oportunidade existe, mas não é bem uma janela, é mais uma espécie de um portão. Ou seja, nós temos aqui um momento alargado em que a ingestão de nutrientes pode permitir o potenciamento das próprias adaptações ao treino. E mais importante do que esse momento é tentar encaixar, digamos assim, o treino numa janela de refeições de 3 a 4 horas para garantir que a nossa pool de nutrientes está elevada durante o período durante o período de recuperação. E a partir daí, a refeição imediatamente pós-treino ou batido, como tipicamente é feito por alguns, é dispensável. Portanto, aí vai depender muito também da forma como conseguimos organizar as refeições ao longo do dia. No entanto, a necessidade dos hidratos de carbono e da proteína no período pós-treino, dependendo do timing, ou seja, não necessita de ser imediatamente após ou naqueles 45 minutos, mas na refeição pós-treino, tem benefícios e continua a ser uma verdade. Okay? Apenas é o momento que já foi um bocadinho justificado de acordo com outros estudos que também têm sido atualizados nesse sentido. Sim, eu acho que foi a forma redutora como passaram cá para fora o facto de teres que tomar o batido 45 minutos ou meia hora depois. Isto, obviamente, nós sabemos que foi tudo uma questão de marketing, mas... marketing e uma interpretação à letra ou abusiva daquilo que foram os resultados desse estudo, sem ligar a outro, ou seja, dar importância a outras variáveis que são igualmente importantes. Não é? Claro. Contextualizando isso que tu disseste, por acaso encontrei aqui um estudo do Brad de 2018, é relativamente recente, em que fala nisso mesmo, ou seja, os efeitos anabólicos duraram até 6 horas depois de uma refeição mista. Portanto, duram durante 6 horas, a regeneração do glicogênio vai ocorrer durante um período alargado, na verdade ocorre até ao treino seguinte do mesmo grupo muscular, portanto nós temos de facto aqui uma janela alargada onde a nutrição continua a desempenhar o seu papel. Isto não invalida a mais-valia que é a ingestão dos hidratos de carbono e da proteína no pós-treino, apenas a questão da distância, ou seja, aquela necessidade absoluta da refeição no período imediatamente pós, parece ter um efeito marginal se algum. Ok, olha Sérgio, eu vi também, portanto assisti, já tinha assistido, entretanto já foi há algum tempinho, a tua live com o Salgueiro, e houve lá uma questão que foi curiosa, que é, tu optas sempre por, neste caso aos teus utentes, dependendo, não é? Mas optas sempre por colocar um pós-treino líquido em vez de sólido. Eu gostava de perguntar, foi contextualizado em relação, por exemplo, a quem quer perder peso, questões de saciedade, etc. Não é isso que acontece, eu acho que terei dito ao contrário, ou seja, um pós-treino sólido. Sim, foi isso. Sim. Desculpa, eu é que... Sério. Eu, pessoalmente, por questões de saciedade, considero preferível.
Okay? Somente as refeições líquidas, eventualmente no pré-treino ou intra-treino, dando preferência a um pós-treino sólido num período que pode ser estendido até uma hora e meia depois do treino, dependendo também do tempo em que a refeição pré-treino Com o meu pré-treino. foi executada. Pessoalmente, acho que será uma estratégia melhor, não que seja melhor do que o batido, ou seja, nós conseguimos resultados das duas formas, mas por uma questão de saciedade no momento pós-treino, que muitas vezes é marcada, principalmente quando há treino de força, treino contra a resistência externa, por um aumento de apetite passado 30, 60 minutos da sessão de treino, não imediatamente depois, a refeição sólida acaba por ter um efeito saciante que será mais desejável e geralmente quer para perder peso, quer para ganhar peso, ou seja, para hipertrofia, é a estratégia que eu próprio prefiro. Junto com o intratreino, também é outra estratégia que eu preconizo mesmo no treino contra a resistência externa, apesar de, na maior parte dos casos, não ser recomendado para essas situações. Claro, ao fim e ao cabo, a whey chega aqui como uma forma de conveniência, não é? De praticidade, por ser prático. Portanto, o whey é essencialmente uma questão de conveniência, ou seja, permite resultados, obviamente, não é melhor nem pior que outra fonte proteica, mas lá está, como disse, não é pior, ou seja, não é melhor, ou seja, não há necessidade de o fazer. Aliás, há um estudo até recente, que eu publiquei recentemente, 2018, que foi dos poucos estudos que realmente abordou a questão como ela deve ser abordada, ou seja, se de facto a ingestão da proteína pós-treino, comparativamente com outras fontes, leva benefícios naquilo que realmente interessa, que é o ganho de massa muscular. A mim não me interessa se a ingestão aguda de uma determinada proteína vai estimular a síntese proteica. Okay? Isso é completamente irrelevante para os ganhos de massa muscular, porque não define todo o período em que a síntese proteica contribui para o incremento de tecido contrátil. Não é? Portanto, aqui a tal janela largada que estávamos a falar há pouco. Na verdade, o aumento da síntese proteica pós-treino serve mais para reparar aquilo que foi estragado durante a sessão do que propriamente para incrementar de forma efetiva tecido contrátil. E esse estudo, como estava a dizer, até mostrou que não há diferença significativa entre carne vermelha, frango e whey para a ingestão da mesma quantidade no pós-treino, mostrando até uma ligeira, muito pequenina, benefício para a carne vermelha. Embora não seja significativo, portanto não vamos considerar também que seja melhor, mas pior não é, e aí queremos chegar. Portanto, é igual. Okay? Para esse fim é igual. Não há qualquer compromisso das adaptações ao treino, ganho de massa muscular por não tomar a proteína de soro de leite e optar por outras fontes alimentares de proteína. Claro. Perfeito, Sérgio, ótimo. Olha, vamos entrar agora aqui no... é como se entrasses agora ali na Rua da Amadora e terias de proteger, mas pronto, está tudo bem. Mas basicamente eu gostaria de perguntar sobre o jejum intermitente e principalmente a relação que ele possa ter com a restrição calórica, com o objetivo da perda de gordura. Para ti é uma coisa igual ou é melhor a restrição ou melhor? O jejum intermitente pode ter imensos benefícios que estão agora a começar a ser estudados, portanto é uma área que ainda está na sua infância, mas uma coisa já parece ser evidente. Melhoria da composição corporal não é um deles. Isso não quer dizer que seja pior. E os estudos aí são bastante claros a mostrar que é idêntico. Ou seja, para o mesmo grau de restrição calórica, jejum intermitente ou restrição contínua vai dar exatamente ao mesmo outcome, aos mesmos resultados. Quer em termos de massa magra, quer em termos de massa gorda. Portanto, é uma questão de escolha, de opção, naquilo que garante uma melhor adesão. Porque também temos estudos a mostrar que para alguns indivíduos, reduzir a janela alimentar leva espontaneamente a uma redução do aporte energético e isso torna-se mais favorável para a perda de peso. Se esse for o objetivo, se esse for o contexto, é uma estratégia perfeitamente viável. Agora, não é melhor nem pior, é igual. Okay? Depois, há outras questões que podíamos levar a uma discussão mais profunda, nomeadamente os próprios modelos de jejum, porque são extremamente variáveis. Nós não podemos, no fundo, comparar um com o outro. Temos os modelos 16-8, que acabam por ser os mais estudados, mas depois existe o Eat Store Pit, o 5-2, que não são comparáveis porque são bastante diferentes no que toca ao tempo de jejum e à frequência em que ele ocorre. No geral, nós podemos dizer que de facto é idêntico e a literatura parece ser bastante clara quando falamos em composição corporal. Depois há outras variáveis que também são estudadas relativamente ao jejum intermitente, no qual ainda estamos a aguardar resultados consistentes e que de facto demonstrem que o jejum intermitente pode ser melhor, mas com bons indicadores, nomeadamente questões mais associadas à parte metabólica e à parte da longevidade, que são os estudos impossíveis de fazer, mas de facto há algum de que este tipo de estratégia pode contribuir de alguma forma para esse objetivo. Exato. E no teu campo de batalha, dada a tua experiência,
pessoas que já obviamente optaste pelo jejum intermitente, elas são rápidas a atender ao processo, a assimilar o processo e a conseguir fazê-lo e a ter esse compromisso? Ou é, por exemplo, eu tenho um exemplo que era um ectomorfo puro, com dificuldade enorme de ganhar massa muscular e simplesmente ele, assim que fazia o jejum, ele tinha que comer fast food, ou seja, obviamente que isso, bullshit, né? É extremamente variável, como eu estava a dizer. Há pessoas em que corre bem, porque naturalmente funciona restringir a janela horária em que está em gestão alimentar, muitas vezes até por questões de comodidade, da própria gestão do dia a dia. Mas numa situação como essa, onde a própria pessoa sente dificuldade, então é daquelas alturas em que não faz sentido nenhum esse tipo de estratégia. Ou seja, a pessoa está com dificuldade em fazer o jejum intermitente, certamente que a adesão vai ser baixa, e tendo em conta que são estratégias idênticas no que toca à eficácia, não será uma mais-valia para aquele indivíduo. Se à partida o indivíduo aceitar bem a estratégia e se aderir bem, então sim, podemos pensar como estratégia. Se apresentar logo resistência à partida, então não faz qualquer sentido, tendo em conta que nós não temos benefícios disso. Claro, claro. Exatamente. Ok, fantástico. Olha, dando sucessão também a esse tema, queria te perguntar aqui, isto foi uma pergunta que foi uma das nossas nutricionistas que pediu para fazer, que é, há uma necessidade aqui de comer de 3 em 3 horas, Sérgio, sim ou não? Olha, Qual é que é a importância, digamos assim, não sei se isto está correto de dizer, mas é refeição biológica, é isso? o Exato. posicionamento alimentar. Parte da Ok. cronobiologia também tem os horários em que tu fazes as refeições. O polifracionamento faz sentido. Bom, faz e não faz. Ou seja, mais uma vez, se nós olharmos para o peso como indicador, de facto aí mais uma vez a literatura é clara, é indiferente. Okay? Fazer 2, 3 refeições vai dar ao mesmo que fazer 5, 6. Okay? A literatura nesse aspecto é clara e não parece de facto haver diferença. No entanto, há alguns indicadores que sugerem, incluindo o próprio empirismo da nossa própria prática, que o polifracionamento alimentar melhora a relação músculo-gordura, ou seja, permite que num processo de perda de peso tu poupes mais massa muscular. Okay? E isso tem sido observado, há poucos estudos a avaliar essa questão, infelizmente, mas na prática, portanto, de uma forma mais empírica, acho que muitos de nós acabamos por sentir isso. Não há diferença em termos de peso, mas em termos de composição corporal pode fazer a diferença. Eu, pessoalmente, sou adepto ainda do polifracionamento, portanto, acho que de facto deve-se ingerir 3 em 3 horas e educar o apetite para ter fome nesses momentos, porque eu sou extremamente apologista das rotinas, acho que é um dos aspectos mais importantes na dieta e não só, portanto, do ponto de vista metabólico, a previsibilidade, a expectativa e acontecer, portanto, aí dar, no fundo, alguma previsibilidade à componente alimentar e deve ser mantida nessa perspectiva, portanto, de manutenção de uma composição corporal mais favorável, não descurando, mais uma vez, aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? Que é a realidade individual. Se a pessoa se der melhor com 3 refeições por dia, e há, de facto, pessoas que se dão melhor com 3 refeições maiores do que fracionar em refeições mais pequenas, incluindo questões que às vezes têm a ver com o próprio estilo de vida, continua a ser uma opção perfeitamente legítima que à partida não vai ter um compromisso grande com aquilo que serão os resultados finais. Agora, a evidência vai nesse sentido, portanto, maior preservação de massa magra com fracionamento alimentar maior, cerca de 5 refeições. Também não estamos a falar de mais do que isso, mas entre 5 a 6 refeições como sendo o ideal para esse fim. E olha, Sérgio, uma questão agora, um parênteses rápido. E em relação à hidratação, tendo em conta que a pessoa, por exemplo, vai estar mais tempo ou vai fazer menos refeições, e tendo em conta, obviamente, que os alimentos têm efeito, digamos assim, de hidratação, há uma necessidade maior de subir a hidratação ou é tudo igual? Em que Digamos sentido? assim. Desculpa, não entendi o que Por exemplo, tu tens um cliente que, neste caso, tu optas, dada a rotina dele, não é? Tu optas por fazer menos refeições. Há uma necessidade dele, digamos assim, de se hidratar mais durante o dia? Por esse motivo, não. Ou seja, tu acabas por optar por obter água dos alimentos, mas comendo mais nessas 3 refeições, também tens mais dessa chamada água metabólica, portanto, água derivada das próprias reações com os nutrientes. Portanto, não será um motivo pelo qual deverás aumentar o aporte de água. Claro, ótimo. Fantástico. Olha, vamos gerar aqui também mais alguma
controvérsia no que toca às dietas, não é? E gostaria de perguntar aqui da dieta flexível, portanto, o IFM, quais é que são, neste caso, se tu apoias principalmente, não é? E quais é que são os benefícios, e neste caso, se existem alguns ou não, mas gostaria de saber. Olha, não é uma estratégia que eu pessoalmente gosto muito, não invalidando o facto de poder ser utilizada com algumas pessoas que já têm um conhecimento grande relativamente àquilo que é a gestão das calorias e a própria quantificação ao longo do dia. Porque permite alguma flexibilidade na gestão e, por vezes, introduzir alguns alimentos que não são habituais na dieta, mas que, ao entrar de forma esporádica, conseguem ser introduzidos dentro de um valor calórico alvo, portanto, aquilo que é o que pretendemos que seja o aporte calórico ao longo do dia. Como eu sou um adepto da crononutrição, portanto, a importância da própria distribuição calórica, mais calórica do que propriamente os nutrientes, ao longo do dia, esse tipo de abordagem não é algo que eu gosto particularmente, na maior parte dos casos. Mas há pessoas que funcionam extremamente bem por lhes dar essa flexibilidade. Agora, são pessoas que têm, de facto, esse conhecimento já instituído, portanto, fazem já a quantificação de macronutrientes, de forma a conseguir encaixar algumas refeições, digamos, mais fora, sem que isso tenha um impacto significativo no aporte calórico total. Portanto, mais uma vez depende, há situações em que poderá ser perfeitamente aceitável seguir esse tipo de dieta, desde que se obedeça à tal regra empírica dos 80-20, não é? Portanto, fazer com que esses alimentos a entrar na dieta sejam só uma componente pequena daquilo que é o aporte do indivíduo, portanto, só cerca de 20% das calorias poderem derivar desse tipo de alimentos, mantendo uma base sólida do ponto de vista alimentar. Claro. Ok. Obviamente que a competição, digamos aqui, fica de fora desse... Não será certamente uma dieta que eu, no fundo, recomendasse num contexto competitivo, nada disso. Estamos a falar apenas de pessoas que têm como objetivo continuar a optimizar a composição corporal, mas que preferem ou pretendem manter também alguma flexibilidade a nível da alimentação, e que isso, de alguma forma, pode ajudar a gerir mais de uma perspectiva psicológica a introdução dos tais alimentos de conforto, portanto, aqueles que acabam por ajudar maior prazer na alimentação. Claro, ok. Fantástico. Portanto, não há, digamos assim, muita sustentabilidade, não é? Tem tudo a ver com o indivíduo, neste caso com o indivíduo e com a estratégia. Ok, fantástico. Na maior parte dos casos, desculpa interromper-te, para a maior parte das pessoas, ou seja, pessoas que não são atletas, portanto, mas que mesmo assim têm objetivos sérios em termos de composição corporal, eu não sou grande adepto de obrigar, entre aspas, as pessoas a contar calorias, ok? Ou seja, em fazerem esse processo que é amoroso e ao qual se dedicam, ou dedicam grande parte do seu dia, ou seja, é centrar-te demasiado na comida, ok? O que do ponto de vista psicológico e do ponto de vista da gestão do comportamento alimentar pode levar a padrões mais desviantes, vamos chamar-lhe assim. No entanto, há pessoas que estão lindamente com isso, portanto é extremamente variável também aí, a esse respeito. Portanto, eu prefiro que a pessoa siga o plano de uma forma o mais rigorosa possível e que dentro de cada refeição possa eventualmente sido para aquele momento, ok? E não uma gestão ao longo do dia. Ou seja, chegar o dia todo para ir comer Sérgio, não sei se estás-me a ouvir, Sérgio? Estou. Tá, ok. Será a estar a poupar calorias, e por vezes nós encontramos disso, para ao final do dia poder de alguma forma cometer um excesso completamente absurdo. Okay? E isso já não fará tanto sentido e não é, obviamente, uma estratégia saudável do ponto de vista do comportamento alimentar. Já estamos a entrar em padrões desviantes. No entanto, como eu estava a dizer, em pessoas que gerem bem isso e conseguem manter a regra dos 80-20, pode ser uma estratégia perfeitamente aceitável que lhes permita manter na alimentação determinados alimentos que lhe estão a parecer, e isso ser importante para a manutenção e para a adesão ao próprio plano de uma forma consistente. Portanto, aí depende muito da pessoa com que nós estamos a lidar. Ok, fantástico. Ok, olha, vamos dar continuidade. Estamos aqui em algumas estratégias
que gostaríamos de discutir também e que, de certa forma, por muito que a gente tenha alguma lucidez científica ou conclusão científica, há sempre aqui alguma dúvida. No caso desta dúvida surgiu-me, portanto, relacionada com aquele documentário do What I Health, não é? E a questão é a seguinte, uma pessoa, por exemplo, vegetariana ou mesmo vegan, consegue ir buscar a mesma quantidade proteica para, neste caso, preservar a massa muscular, Sérgio? Consegue. A questão da proteína, no contexto de uma dieta vegana, não é o principal problema de todo de uma dieta vegana estrita, portanto, apenas dependente dos produtos de origem alimentar. É relativamente fácil, em particular se recorreres a suplementos, e também é uma estratégia perfeitamente viável, tendo em conta as opções que hoje em dia no mercado relativamente a proteínas de origem vegetal. Mas tem mais a ver com outros fatores. Portanto, o que eu estava a dizer agora, perdi-me um bocadinho, de facto, nós conseguimos atingir este aporte proteico de uma forma relativamente fácil, ou seja, chegar àqueles 1,6, 1,8 de proteína é perfeitamente possível e execuível numa dieta vegetariana. As principais dificuldades geram-se quando o indivíduo está numa situação de perda de peso, ou cujo objetivo é melhorar a composição corporal, reduzir a massa gorda. Porque a densidade proteica nos alimentos de origem vegetal tende a ser menor, ou seja, nós... No caso dos aminoácidos, por exemplo, a leucina, por exemplo. A quantidade de proteína, ou seja, a quantidade de proteína por caloria. Não é? Portanto, como nós temos menos proteína, ela está mais diluída no alimento, acabamos por ter de ingerir mais calorias, mais hidratos de carbono e outros, mais gordura também em alguns casos, para ingerir uma quantidade de proteína. Portanto, necessitamos de mais calorias para conseguir aquele aporte. Mas com os suplementos alimentares, isso não é um problema. Portanto, a partir daí já conseguimos gerir melhor. Mas, salvo estas questões, é perfeitamente possível. Portanto, não é o fator limitante de uma dieta vegetariana de todo. Portanto, a questão proteica. 1,6 consegue-se atingir de uma forma relativamente fácil, expedita, com uma dieta totalmente isenta de produtos de origem animal. Há questões associadas à biodisponibilidade dos aminoácidos, à qualidade da proteína, ao teor de leucina, como estava a dizer há pouco, é um dos fatores que condiciona o próprio valor biológico, mas temos também já estudos a demonstrar, e um foi publicado ano passado, que de facto não há diferença em termos de ganho de massa muscular quando o aporte proteico é idêntico e excedentário, ou seja, quando nós atingimos uma quantidade de proteína que é suficiente para manter o balanço do estado positivo, neste caso 1,6, okay? Fazendo com que esses aspectos se tornam minor, ou seja, são pormenores que não se traduzem em menores resultados. Claro. Olha, continuando aí também, portanto, a dieta vegana. Há alguns alimentos que me fazem alguma confusão do ponto de vista nutricional. E a soja é um deles. O que eu te queria perguntar é, na verdade, tu tens conhecimento dos verdadeiros... Uma pergunta estúpida, claro que tens, mas quais é que são os verdadeiros riscos, digamos assim, no consumo da soja frequente, portanto? Olha, os riscos, na verdade, são muito sobrevalorizados e romantizados um bocadinho com aspectos que de científico não têm nada. A questão dos transgénicos é uma não questão, na verdade, e sendo eu também formado na área da biologia celular e tendo levado com isso durante muitos anos do meu curso, a verdade é que a evidência vai no sentido que são totalmente seguros, portanto não vão provocar nenhum efeito negativo, nem seria expectável do ponto de vista fisiológico pensarmos que poderia Sim. ter um impacto negativo no organismo. Portanto, isso é uma não questão logo a partir. Depois há as questões associadas às isoflavonas, não é? Portanto, aos tais xenobióticos que estão presentes na soja que têm efeito disruptor endócrino, que mais uma vez parecem estar a ser um pouco sobrevalorizados, tendo em conta o impacto que nós encontramos na literatura. Okay? O Ivo está a perguntar se os transgénicos não têm mais pesticidas. Isso depende dos pesticidas que lhes põem. Portanto, não tem a ver Claro, isso aí depende do produto. Transgénicos ou não ser. Já depende com a produção, com o método de produção, como são feitos. Mas eles necessitam de mais... Aliás, até necessitam, na maior parte dos casos, menos, porque elas são transgénicas no sentido precisamente de aumentar a capacidade de defesa autónoma das plantas. Portanto, necessitarem de menos, neste caso, pesticidas, para conseguirem sobreviver no ambiente de produção. Isso é tão um peito fã, não é? Voltando à questão das isoflavonas. Bom, aquilo que nós vemos na literatura é que todos os casos que foram aparecendo em que se associou o consumo de soja, e foram 2, se não me engano, 3 artigos publicados e foram case studies, o consumo de soja, a diminuição dos níveis de testosterona, alterações na própria libido, etc., disfunção erétil, portanto apareceu em vários.
estamos a falar de consumos muito elevados, muito acima até daquilo que encontramos nas populações orientais, cerca de 6 a 8 vezes superiores. Consumos de 360 miligramas de isoflavonas, que corresponde a, fazendo as contas, 6, 3, é como se eu comesse tipo 2 quilos de tofu por dia. Okay? Então, são quantidades extremamente elevadas e que, na maior parte, ou num consumo dentro da razoabilidade, não será execuível. Até 60 miligramas, que são cerca de 3 porções, portanto, cerca de 300 gramas de tofu ou 750 mililitros de bebida de soja, parece ser perfeitamente seguro e os estudos não mostram alterações a nível da função hormonal a esse respeito. Portanto, à partida, no consumo dentro do razoável, não há motivos para nós pensarmos que a soja possa ter um impacto negativo a nível hormonal, tanto em homens quer em mulheres. Depois também há aqui outras questões importantes a ter em consideração, que têm a ver com a própria individualidade de converter um tipo de isoflavona, a daidzeina, que está presente isto brecou. Estão-me a ouvir? Breco, estou. E com a capacidade individual que os indivíduos parecem ter e que é diferente na metabolização de uma isoflavona, que é a daidzeina, em equol. E o equol parece ser, neste caso, a isoflavona ou o derivado de isoflavona, e ela é produzida pela nossa microbiota, com maior capacidade de disrupção endócrina. Portanto, é o xenoestrogénico mais potente, vamos chamar-lhe assim, e mesmo assim muito menos potente do que o estradiol produzido no nosso organismo. Esse é outro, desculpa interromper-te, Sérgio, antes que me perca. Esse é outro mito que também existe, que é a soja potenciar a criação de ginecomastia ou não? É um mito, vai em conta aquilo que eu estava a dizer. Nós só verificamos isso em estudos de caso publicados com consumos de soja completamente absurdos em termos de quantidade. É cerca de 360 a 400 miligramas por dia, o que é muito mais, cerca de 7, 8 vezes mais daquilo que encontramos na própria população oriental que consome soja com uma frequência maior do que as populações ocidentais. E que os próprios efeitos da soja vão depender muito do teu próprio perfil individual, em particular da microbiota. É isto que eu te estava a dizer. Não é? Portanto, aí estima-se que cerca de 50% da população oriental consiga converter a daidzeina, como eu estava a dizer, em equol, enquanto que nas populações ocidentais, aquilo que nos interessa, é cerca de 25%. E o equol será o mais potente, digamos assim. Portanto, este efeito, em termos xenoestrogénico, também se manifestaria numa percentagem relativamente pequena de pessoas e só com consumo muito elevado de soja, ou seja, o impacto que seria expectável que tivesse é muito reduzido e com um consumo dentro do razoável, como estava a dizer, não é expectável nenhum impacto negativo a nível hormonal. Claro. Ok. Em relação às perguntas, nós temos aqui algumas, Sérgio, se calhar, se nós depois eventualmente tivermos tempo, nós passamos por lá, mas também nós estamos quase aqui a terminar. Olha, vou passar aqui a outra questão que tem a ver com, portanto, o CLA. Vou avançar aqui um pouquinho. O CLA tem vindo, obviamente, em termos de evidência científica, a mostrar-se efetivo, mas eu acho que há uma deturpação da realidade e daquilo que ele realmente faz. A minha questão é, tu, na tua opinião, tu achas que o CLA funciona, portanto, para queima de gordura, neste caso para a oxidação, ou ele é apenas um degradador e digamos, ajuda na lipólise? A minha opinião, ele não serve para nada. Não, é só porque eu tinha ali uma caixa e se desse jeito agora tomava só por causa da quarentena. A evidência nesse sentido é discutível, porque as meta-análises de facto mostram efeitos marginais, se alguns, e também é por isso que a EFSA tem repetidamente recusado a alegação para perda de peso ao CLA. Portanto, não é um produto que possa alegadamente, portanto, escrito em embalagem, vir com a recomendação para perda de peso. Aquilo que nós sabemos relativamente ao CLA, e isto em estudos com animais, portanto, em que nós conseguimos implementar doses massivas, é que ele de facto estimula a lipólise a nível dos adipócitos, porque ao integrar-se na membrana dessas células e atuando sobre os fatores de transcrição dos adipócitos, provoca resistência à insulina. Okay? E ao provocar resistência à insulina, as células tornam-se mais permissivas às saídas dos ácidos gordos. O problema é que se esses ácidos gordos não forem oxidados,
eles ou voltam para o mesmo sítio ou vão se acumular noutros tecidos, nomeadamente fígado e tecido muscular, formando aquilo que são as inclusões ectópicas de gordura, que têm efeitos nefastos a nível metabólico. E nós encontramos, nestes mesmos estudos em animais, a esteatose hepática e as tais Aquela musculares, esteatose, exato. que faz com que, ou é um dos motivos também pelos quais, que a alegação não seja permitida. Portanto, há alguns indícios de que em determinadas circunstâncias poderá ter um impacto negativo em termos metabólicos, até provocar a resistência à insulina inerente a essas mesmas inclusões lipídicas. Portanto, a evidência, tendo em consideração que a evidência é pequena, ou seja, os estudos não mostram um efeito significativo, e os estudos que mostram esse efeito, portanto, os estudos maiores, e há um estudo grande com o CLA a mostrar uma redução de peso de cerca de 2 kg, se não me engano, ao final do ano, são feitos num contexto onde o exercício físico e a alimentação ou a dieta restritiva não são preconizados, ou seja, nós estamos a falar de indivíduos obesos com IMC que perdem 2 ou 3 kg ao final do ano, isso não é nada. Não é? Claro. Pode ser estatisticamente significativo, porque eu consegui reunir um número de pessoas suficientes para que um efeito pequeno se torne estatisticamente significativo, mas do ponto de vista clínico isso não tem qualquer expressão. Portanto, o CLA continua a ser uma treta, digamos assim, relativamente à perda de peso, e a evidência vai nesse sentido mesmo. Fantástico. Há de haver pessoal aí que está triste, mas pronto, está tudo bem, pessoal. A quarentena acaba para a semana. O CLA é o menor dos problemas. Companhias de suplementos não gostam muito de mim, mas a realidade é esta, é que nós temos Claro. de evidência. Ou seja, ou o impacto ou é marginal, quando falamos de suplementos, portanto, clinicamente não tem qualquer expressão, ou simplesmente é inexistente. Sim. No caso da carnitina, tens a mesma opinião? Não sou eu que tenho, os estudos é que têm. Têm mostrado que claramente não funciona para perder peso. Claro. Mostram todos isso, portanto, nem sequer é uma questão possível. Claro. A carnitina tem, não sei, se estiver errado, corrijo-me, Sérgio, mas tem algum efeito a nível termogénico ou não? Não. Apesar de Não. algumas pessoas alegarem que soam mais quando a tomam, das duas uma, estará associado a algum tipo de produto que seja adicionado à creatina também quando é tomado dessa forma, o termogénico, cafeína, etc. Por vezes os produtos vêm em conjunto, ou o efeito placebo, não sei dizer. Agora, de facto, nem sequer seria expectável que a carnitina tivesse um efeito termogénico, pelo que nós conhecemos da sua ação. E no que toca à perda de peso, também tem demonstrado ser totalmente eficaz, existem também já estudos a mostrar precisamente isso. Não significa que seja um suplemento totalmente inútil, porque há alguma evidência que do ponto de vista energético, quando falamos de performance atlética, poderá ter impacto na poupança do glicogênio, etc. Há uma evidência circunstancial nesse sentido, mas no que toca à composição corporal é mais um suplemento para esquecer. Claro. Fantástico. Olha, vi também na live que fizeste com o Salgueiro, uma das perguntas que lá foi colocada foi relativamente ao óleo de coco, também vem sendo uma moda, digamos assim. E a minha questão é essa, eu ainda uso o velhinho azeite para tudo, só não meto na aveia, e o óleo de coco, na verdade, eu só meto na cadela por causa do pelo. Portanto, a minha questão vem nesse sentido. Bom, agora até dizem que cura o Covid. Portanto, há alguns médicos, nós até já falámos aqui, o óleo de coco ajuda para curar o Covid. Bom, avançando. Não. Ou seja, mais uma vez, não há evidência nenhuma que o óleo de coco seja melhor para o que quer que seja. Em termos de perfil lipídico, o impacto é pior do que é o azeite, e está profundamente estudado. E mesmo para cozinhar, o azeite aguenta temperaturas muito parecidas àquela que o óleo de coco aguenta também. Ou seja, o smoking point do azeite são 180 graus, do óleo de coco também são 180 graus. O azeite virgem extra, ao contrário do que se pensa, é o melhor azeite para cozinhar, na verdade, porque o teor mais elevado de vitamina E permite que ele oxide menos, mesmo quando está exposto a temperaturas mais elevadas, e a estabilidade oxidativa de ambos também é idêntica. Apesar do óleo de coco ser uma gordura saturada, ela é uma gordura saturada de cadeia média, portanto a estabilidade não é a mesma que outras gorduras saturadas de cadeia mais longa, como o ácido esteárico, como o ácido palmítico, etc. E isso faz com que, do ponto de vista funcional, não encontremos de facto muitas diferenças entre o azeite e o óleo de coco em termos da tal estabilidade quando exposto a temperaturas elevadas. E tendo em consideração que só encontramos aspectos menos positivos no que toca à questão do perfil lipídico, não há motivo absolutamente nenhum para uma pessoa introduzir óleo de coco na sua alimentação quando é um alimento bastante exótico e que nem sequer está disponível, digamos assim,
E é relativamente mais caro, não é? Também não há mal nenhum se o fizer. Portanto, se gostar, tudo bem, pode muito bem incluir. Agora, benefícios não é expectável que tenha. Claro. Olha, Sérgio, estou a ser informado aqui, não sei se aí também, faltam 20 segundos para terminar a live aqui. Eu não sei se tens muito mais tempo, mas de qualquer das formas acho que deveríamos depois voltar. Quanto mais para o pessoal fazer aqui as questões, não sei como é que estás aí de tempo. Tens? Ok, pessoal, então voltem novamente, nós vamos esclarecer aí algumas questões. Até já.